Inveja, livro de Sandra Brown, parte 3. A vulgaridade calou fundo em Maris, mas não da maneira como eles esperavam. Não a assustou, deixou-a ainda mais irritada. Sem querer tentar disfarçar seu desprezo, ela disse: "Quem quer que seja, Sr. Evans, é um tremendo babaca covarde." Os risos cessaram no mesmo instante. Qualquer outro insulto era perdoável, mas aparentemente a covardia não era. Não podia ser mais grave. Como se fosse a deixa para a grande saída de cena, Maris seguiu direto para a porta. Ao passar por uma mesa de sinuca, um taco foi estendido à sua frente como se fosse uma barra de pedágio. Maris pegou-o e tentou afastá-lo para o lado. Não conseguiu. Virou a cabeça para o homem que segurava o taco. "Sou Parker Evans." Ela o fitou atônita. Não pela ousadia, nem pela expressão hostil nos olhos que a fitavam com raiva. O que a espantou mesmo foi a cadeira de rodas em que ele sentava. O veículo era verde, um meio termo entre um carrinho de golfe e uma picape. Maris soube mais tarde que era chamado de Gator. Nunca vira um antes. Parker Evans acenou com a cabeça na direção do que estava estacionado na frente do Terry's Bar e convidou-a para embarcar. Ela sentou no banco do passageiro. Manteve a cabeça virada enquanto Parker usava os braços para subir até o banco do volante. Depois ele dobrou a cadeira e levantou-a para o reboque. O Gator fora reconfigurado para ele. O freio e o acelerador eram controlados com as mãos. Ele manobrava o veículo com a facilidade que advinha da prática, enquanto levava do Terry's para o cais. "Só posso levá-la até a rampa." Maris ficou completamente desorientada. "Rampa? Que rampa?" "A que desce para o cais, onde você deixou sua lancha." "Eu não tenho lancha. Peguei alguém para me trazer." "Ele não esperou para te levar de volta?" "Eu não sabia quanto tempo ficaria. Disse a ele que telefonaria." Parker Evans parou o Gator com uma cara de insatisfação. A camisa era de cambraia, como a de Mike, só que as mangas haviam sido cortadas, revelando braços musculosos que compensavam as limitações impostas pelas pernas. "Não deve demorar muito para que uma lancha venha até aqui. Terry vai pedir para alguém vir buscá-la." "Não podemos conversar um pouco, Sr. Evans? Eu vim de longe." "Veio sem um convite." "Convidou-me quando mandou aquele prólogo." Ele registrou alguma surpresa pelo tom incisivo e ergueu as mãos, numa irônica rendição. Maris continuou, obstinada. "Mandou-me o seu trabalho. Apesar das alegações contrárias, quer que o livro seja publicado. Eu sou editora de livros, assim, não podemos ter uma conversa, por favor?" A expressão de Parker era inescrutável. Depois, antes que Maris pudesse se preparar, ele inclinou-se pelo espaço que os separava, estendeu a mão para a sua nuca e a puxou para a frente ao encontro de sua boca. Foi mais uma agressão do que um beijo. A língua de Parker forçou os lábios de Maris a se entreabrirem. Com grunhidos irados de protesto, ela o empurrou pelo peito. Mas isso não o deteve. A raiva de Maris transformou-se em aflição. Quando Parker terminou o beijo profundo, ela virou a cabeça. Ficou olhando para o mar. As luzes na praia do continente pareciam um mundo de distância. "Não vai adiantar, Sr. Evans," murmurou ela. "Não vou fugir, dominada pelo terror. Vou pagar para ver esse blefe. Você me beijou só para me deixar com medo, não é? Está bem, pode pensar assim se quiser." Ele deu partida no Gator. "Mike por acaso mencionou o que temos para o jantar?" Eles comeram sanduíches de presunto defumado, servidos numa sala informal nos fundos da casa, dando para o mar.
Mike disse que era o solário. Um nome pomposo para uma varanda envidraçada, comentou Parker, irônico. Maris notou o computador instalado no canto da sala, mobiliada com peças de rata. Empilhados em torno do computador, no chão de ladrilhos, em prateleiras, em todas as superfícies possíveis, havia livros dos tipos mais variados. Alguns, Maris ficou satisfeita em constatar, tinham o logotipo da Matterly Press na lombada. A julgar pela aparência dos livros, Parker Evans lia muito. Independentemente da maneira como chamam esta sala, comentou Maris, eu gosto dela. É um lugar maravilhoso para se ler e escrever. Depois de servi-los, Mike sentou à mesa na frente de Maris, confirmando que ela já adivinhara, que ele era tanto um amigo quanto um criado pessoal, cuja necessidade era agora tristemente óbvia. Precisou trabalhar mais do que deveria, não é, Mike? Murmurou Maris. Não foi problema nenhum. Planejávamos mesmo jantar tarde e fico contente por termos uma convidada. Parker nem sempre é a melhor companhia. E quando está escrevendo, ele se torna muito mal-humorado, um tremendo chato. Parker lançou-lhe um olhar azedo. E você é um eterno pé no saco. Maris riu. Apesar da troca de insultos, a afeição entre os dois era evidente. Já experimentei pessoalmente o mau humor do Sr. Evans, Mike, mas não o considerei em termos pessoais. Trabalho com escritores todos os dias. Um bando sinistro, se quer saber a minha opinião. Os dois quase não haviam falado durante o percurso. Ela mantivera os olhos experientes nos fachos de luz que o Gator projetava pela estrada. Em determinado momento, porém, não pudera resistir a lançar um olhar furtivo para o mato. Ei! Exclamara ela. Vagalumes! Estão por toda parte. Por aqui nós chamamos de mosca de fogo. Quando eu era pequena, pegava os vagalumes de nossa casa de campo, colocava num vidro e deixava na mesinha de cabeceira durante a noite. Eu também fazia isso. Portanto, ele já fora capaz de correr atrás de vagalumes. Nem sempre estivera confinado a uma cadeira de rodas. Mari sentia maior curiosidade sobre a sua deficiência, mas era polida demais para perguntar. Parker Evans era inegavelmente atraente. Embora anos de dor ou infelicidade tivessem gravado linhas profundas em seu rosto, os sorrisos raros eram contaminados pela amargura. Os cabelos castanhos eram abundantes, com muitos fios brancos. Exibia uma barba de 2 dias. Os olhos podiam ser descritos como castanho claros, e não teriam nada de extraordinário se não fosse pelas pintas cor de âmbar que se destacavam de vez em quando nas íris. Essa característica singular fazia com que os olhos se tornassem fascinantes. Ao contemplá-la agora, Parker parecia saber o que ela pensava. Vá em frente, os olhos pareciam dizer. Sente a maior vontade de saber por que estou nessa cadeira de rodas, então por que não pergunta? Escreveu mais alguma coisa que eu possa ler, Sr. Evans? Parker olhou sugestivo para Mike, que entendeu a deixa e levantou. Com licença, preciso cuidar de algumas coisas. Assim que Mike deixou a sala, Parker murmurou. Você é mesmo uma mulher determinada. Ele afastou-se da mesa, virou a cadeira e ficou olhando pela janela, como se pudesse penetrar a escuridão e contemplar as ondas. Tornou a se virar para Maris depois de algum tempo. Acha realmente que é bom? Eu não tenho a menor dúvida que é bom, Sr. Evans. Ele se mostrou irritado. Pode me chamar de Parker. Está bem. E você pode me chamar de Maris. Era o que eu planejava. Por mais um longo momento, ele pareceu travar uma batalha interior. Depois levou a cadeira até a mesa de trabalho, ligou o computador, dizendo para Maris. Isso não significa nada, entendeu? Ela acenou com a cabeça em concordância.
embora tivesse certeza de que significava alguma coisa. Escrevi o primeiro capítulo. Se quiser ler, eu deixarei, desde que aceite que isso não acarreta nenhuma obrigação da minha parte. Maris foi para o lado da cadeira de rodas e observou as páginas saírem da impressora. O capítulo começa no momento em que o prólogo acaba? Não, a cena do prólogo ocorre quase no final da história. Quer dizer que leva o leitor ao passado? Isso mesmo. E por quanto tempo? 3 anos. Todd e Hork são colegas de quarto na universidade no primeiro capítulo. Todd e Hork, repetiu Maris. Quem é quem? Qual deles encontramos no escritório de Hatch Walker no prólogo? Dessa vez não havia qualquer amargura no sorriso. Não vai me contar, não é? Indagou ela. O sorriso se expandiu. Se eu contasse, por que leria o resto do livro? O resto? Quer dizer que planeja concluir? Vamos ver primeiro o que você acha. Ele tirou as folhas da bandeja da impressora. Quando eu te beijei, não teve nada a ver com uma tentativa de assustá-la, sabia? Antes que ela pudesse responder, Parker entregou-lhe as laudas e chamou Mike. Mike, traga um telefone para que ela possa pedir uma lancha, ordenou ele ao homem mais velho. Mas já passa das 11 horas, exclamou Mike. Não pode mandá-la de volta a essa hora da noite. Confusa, Maris interveio. Está tudo bem, Mike, não se preocupe. Não admito discussão. Uma pausa e ele acrescentou, ignorando o olhar de advertência de Parker. Passará a noite aqui, na casa de hóspedes. O almoço de negócios foi realizado numa sala de jantar particular no 35º andar do Worldview Center. A sala, revestida de madeira, era decorada com muito luxo. A janela ampla proporcionava uma vista espetacular da cidade. O anfitrião, sentado à cabeceira da mesa de jantar, perguntou polidamente. Mais café, Nadia? Sr. Reed? Nadia Schuller indicou ao garçom de luvas brancas para encher de novo sua xícara. Noah recusou, mas agradeceu ao anfitrião pela magnífica refeição. Fico contente que tenha gostado, disse Morris Bloom. Além de Bloom, havia 5 outros representantes da Worldview sentados à mesa. 6 meses antes, Nadia apresentara Bloom e Noah. Bloom não fora nem um pouco reservado naquele primeiro encontro. Em vez disso, declarou expressamente que desejava adquirir a Matterly Press, incorporando-a ao grupo Worldview. Logo depois dessa reunião inicial, seus advogados começaram a trabalhar febrilmente na proposta de aquisição. O texto final fora entregue a Noah numa pasta. Aquele almoço fora marcado para ouvir a sua resposta. Teve 1 mês para estudar a nossa proposta, Sr. Reed, disse Bloom. Estou ansioso por ouvir suas impressões. Morris Bloom era magro e forte, o rosto muito pálido enfatizado pela cabeça prematuramente calva. Usava óculos com armação prateada e sempre se vestia num cinza conservador. Mantinha o comando do conglomerado internacional de mídia desde que conquistara o controle acionário numa operação hostil 4 anos antes, quando tinha 36 anos de idade. Sob a sua liderança, a Worldview expandira-se de sua base de entretenimento e empresas de televisão e rádio, entrando no comércio da internet, comunicações por satélite e tecnologia de fibra ótica. Mas o que uma gigante como a Worldview queria com uma pulga como a Matterly Press? Foi a indagação que Noah apresentou agora a Bloom. Porque existe, respondeu sem hesitar o pálido CEO da Worldview. Todos à mesa riram, inclusive Noah. Bloom esperou que os risos se desvanecessem antes de continuar. Vocês publicam livros com apelo de massa.
mas também publicam obras de valor literário. Não resta a menor dúvida de que sua editora é lucrativa, com uma reputação respeitável. Gostamos muito disso. Eu estudei meticulosamente a sua proposta, declarou Noah. Fizeram um bom trabalho. A pesquisa foi impressionante. Mas, antes de seguirmos adiante, há 2 pontos que precisam ser tratados. Primeiro, o que acontece com as leis antitruste? Não quero ser envolvido numa prolongada disputa judiciária com o governo federal. Posso lhe assegurar que adotamos todas as precauções para evitá-las, respondeu Bloom. E qual é o segundo ponto? Noah tirou um fiapo invisível da manga do paletó enquanto dizia muito afável. A Matterly Press não está à venda. E então, o que ele disse? Indagou Daniel Matterly. Nada que vale a pena repetir, respondeu o genro. Alguma coisa sobre velhos teimosos, posso apostar. Nada tão clamoroso, mas sem dúvida nesse sentido. Os 2 tomavam um drink no escritório que Daniel tinha em casa. Os lobos estão fechando o cerco, Noah. São implacáveis e têm os dentes afiados. Noah fez um gesto negligente. Não sei como eu poderia ter apresentado a situação mais claramente. A Matterly Press não está à venda. Eles vão insistir. Não tem problema. Vamos resistir, Daniel. Daniel sorriu. Todos no mercado editorial haviam tomado conhecimento da existência de Noah Reid 10 anos antes, depois da publicação de Os Vencidos. Passado durante a reconstrução, o período imediatamente posterior à Guerra Civil, o romance Conquistar a Nação. Mas, para a surpresa de todos e consternação de seus novos admiradores, as ambições de Noah não eram de escritor, mas de editor de livros. Ele acompanhara cada passo do processo de publicação de Os Vencidos. Algumas de suas ideias sobre a maneira como seu livro devia ser vendido foram aproveitadas pela editora. Acabara sendo contratado sob o raciocínio de que teria o mesmo sucesso na venda de outros livros. Ele se distinguira no setor comercial da editora. Era um negociador firme que os agentes literários admiravam, mas que temiam enfrentar no outro lado da mesa de reunião. E era um líder nato. Ainda concorda com a filosofia da editora, não é? Perguntou Daniel. Noah fitou o sogro com uma expressão reservada. Desde o início de nossa associação, sei qual é a sua posição em relação a fusões, Daniel. Claro que haveria benefícios. Teríamos mais recursos à nossa disposição, mais oportunidades de distribuição e de promoção. Mas não teríamos mais autonomia. Era o argumento que eu ia apresentar, disse Noah. Autonomia foi a base sobre a qual a Matterly Press surgiu. Eu já conhecia o lema da família antes mesmo de ingressar nela pelo casamento. Na próxima vez que alguém te procurar com uma proposta para comprar minha editora, pode mandá-lo para o inferno, por favor. Noah riu. Posso citá-lo? Mas é claro, para ser franco, eu até gostaria que me atribuísse essa sugestão. 2 martinis com vodka não haviam atenuado o nervosismo de Nadia. Os nervos pareciam em alerta vermelho desde que Noah relatara sua conversa com Daniel. Há meia hora que ela andava de um lado para o outro do assoalho de madeira de lei de seu apartamento em Chelsea, usando exclusivamente para encontros românticos. Por mais bobo que possa parecer, eu não confio naquele velho maluco, Noah. Como sabe que ele não percebeu a sua manobra? Porque ele não está olhando. Eu não duvido da sua percepção, Noah. Apenas receio que alguma coisa possa sair errado. Quero muito que esse negócio seja feito por você. Eu quero, mas é por nós. A ansiedade se dissolvendo, ela parou de andar. Pôs as mãos nos ombros de Noah.
O beijo foi ardente e profundo. Nádia desabotoou sua camisa e pôs a mão por dentro. Não podemos esquecer que Daniel Matterly vem dirigindo aquela editora há... quanto tempo? Ele está com 78 anos. O pai morreu quando ele tinha 29. Mantém o controle desde então. Quase 50 anos. Ele não se transformou numa lenda viva por ser obtuso. É muito esperto e... Não tanto quanto antes, querida. Noah detestava ser criticado. Desvencilhou-se de Nádia e foi para a cozinha. Tornou a encher seu copo com gelo, derramando Scotch por cima. Seu trabalho é manter Bloom e a Worldview esperando. Jantarei com Bloom amanhã. Ótimo. Seja insinuante. Coma, beba e dance. Sopre em seu ouvido. Mantenha-o feliz e deixe que eu cuido dos Matterly. Há anos que ele planejara tudo. O primeiro passo fora alcançado quando Daniel Matterly o contratara. Ao manter a linha da editora, ele conquistara a confiança do velho. Um grande obstáculo fora superado quando casara com Maris, consolidando ainda mais sua posição. Depois, quando chegara o momento oportuno, transmitiram uma mensagem para Bloom, sutilmente, através de Nádia, de que estava interessado numa fusão. Não sei por que você está irritado comigo, murmurou Nádia. Foi Morris quem fixou um prazo, não fui eu. O que era uma complicação que Noah não previra em seu plano. Durante a hora em que tomava um drink com Daniel, ele não prestava muita atenção ao que o velho dizia. Em vez disso, lembrava Bloom, com seu sorriso de lagarto, impondo um prazo de 2 semanas para que o negócio fosse fechado. Não esqueci que Bloom marcou um prazo. Darei um jeito para que tudo seja acertado nessas 2 semanas. E o que vai acontecer com Maris? Ela acompanhará o pai? Não era isso a que eu me referia. Com um suspiro de cansaço, Noah fechou os olhos e apertou o alto do nariz. Sei a que você se referia, Nádia. Ele baixou a mão e abriu os olhos para fitá-la. Pense um pouco. Faz sentido pedir o divórcio a Maris nesse momento? Não posso fazer isso até que o contrato com a Worldview esteja assinado. Noah deixou escapar um suspiro de exasperação. Acha que gosto de ser casado com ela? Não sentirei saudade da minha esposa, mas me arrependerei de perder uma boa editora executiva. Mas com o orçamento de operação que Bloom me prometeu, poderei contratar 3 como ela. E mesmo que nenhum seja tão competente, terei os 10 milhões para me consolar. Parker trabalhava no computador. Há horas que se mantinha ali, a mente saltando vertiginosamente como uma pedra na água. Não podia focalizar as últimas frases que escrevera. Compreendeu então que estava nervoso, o que era estranho, considerando que tudo se ajustara nos devidos lugares mais ou menos como planejara. Maris Matterly reagira ainda melhor do que ele ousara esperar. Atraí-la até a ilha fora fácil demais. Puxara os cordões e ela fizera os movimentos corretos. Mas, em última análise, era Maris quem tinha o controle. Tudo dependia do quanto ela gostaria de inveja. Se é que gostaria. O que aconteceria se achasse que era uma porcaria? Nesse caso, o plano inteiro estaria perdido. Apreensivo, ele virou a cadeira e a avistou avançando pelo caminho entre o chalé e a casa principal. Originalmente, o chalé era a cozinha separada da casa da fazenda. Parker convertera-o numa casa de hóspede, pensando numa única pessoa, aquela que o ocupava no momento. Maris levantou os olhos e o avistou a observá-la de trás das vidraças do solário. Ela sorriu e acenou. Acenou? Ele não podia se lembrar da última vez em que alguém lhe acenara. Mesmo se sentindo um tanto ridículo, ele levantou a mão e acenou em resposta.
Maris entrou pela porta corrediça. Bom dia! Ela dava a impressão de ter a pele orvalhada. Cheirava a um sabonete floral, talvez magnólia. Trazia o primeiro capítulo em sua mão. Esse lugar é maravilhoso, Parker! Exclamou ela ofegante. Ontem à noite estava escuro demais para que eu apreciasse direito a propriedade. Mas agora, à luz do dia, eu vejo por que você se apaixonou por esse lugar. Ela estendeu uma mecha de cabelos louros úmidos para trás da orelha. Não encontrei um secador de cabelos, mas era a única coisa que faltava no chalé. Você fez um excelente trabalho de reforma. Mike apareceu na porta, empurrando um carrinho com café e travessas com ovos mexidos, bacon, biscoitos e fatias de melão. Maris e Mike não se apressavam, conversando enquanto comiam. Mas Parker esvaziou seu prato em tempo recorde. Depois, Mike recolheu tudo, ajeitou o carrinho e se retirou. Parker respirou fundo. Virou-se para Maris, que sentara no sofá de rata, e disse: Vamos acabar logo com isso. Não é uma execução, Parker. Ela riu jovial. O que você escreveu é bom, muito bom. E por que eu sinto que tem um mas em meu futuro próximo? Maris sorriu. Você escreveu um esboço sensacional. Entendo. Mas... Ele virou a cadeira, foi até a janela e ficou contemplando as ondas se desmancharem na areia. Maris, que se levantara, puxou a cadeira para o lado e sentou. Sabe aonde estou querendo chegar? Os personagens precisam ser mais definidos. Isso mesmo. De onde eles vieram? Como eram suas famílias? Sabemos que eles querem ser escritores, mas você ainda não nos explicou por quê. Maris estava na maior animação. A vida na casa da fraternidade e... Há mais a respeito no capítulo seguinte. Ah, então tem um capítulo seguinte. Trabalhei nele durante a madrugada. Isso é ótimo. Gostei dessa parte, é realista. Dá até para sentir o cheiro dos corpos suados. Ela estremeceu. E a história da escova de dentes é quase afrontosa para ser ficção. É uma experiência pessoal? O que mais precisa ser trabalhado? Indagou Parker. Já entendi. Perguntas pessoais não são admitidas, é isso? Maris folheou as páginas para consultar as anotações que escrevera nas margens. Eu gostaria que ampliasse... Ora, praticamente tudo. Ela fitou-o para avaliar sua reação, depois suspirou. Esperava isso, não é mesmo? Você já sabia o que eu ia dizer. Ele confirmou com um aceno de cabeça. Deslizei pela superfície, como você disse, para testar minha competência, como se fosse uma audição. É, mais ou menos isso. O sorriso de Maris foi de pura modéstia. Os olhos cinza-azulados escureceram para a tonalidade de uma nuvem de tempestade. Mas ela estava reagindo com toda esportividade. Parker, é claro, teria preferido que ela resmungasse e protestasse. O que ele tinha que fazer seria muito mais fácil se Maris fosse uma sacana, tanto quanto ele era um canalha. Mas eram oponentes desiguais. Ela não estava à sua altura, embora nem soubesse disso. Sempre consultando suas anotações, Maris continuou. Não há limite de páginas, Parker. Pode deixar que eu corto e edito o que for necessário. Ela ajeitou as folhas e largou-as em seu colo. Fitou-o e acrescentou com absoluta franqueza. Fico contente por ter passado em seu teste sem nexo. Sentia falta do envolvimento nesse estágio do processo. Não compreendia o quanto, até que comecei a escrever essas anotações ontem à noite. Adoro discutir ideias com um escritor, ainda mais um escritor de tanto talento. A expressão de Maris, tão franca e séria, deixou-o contrafeito. Ele olhou para o mar,
para não contemplar a sinceridade dela, para não sentir... Ora, não sentia nada e ponto final. Talvez fosse ele quem não estivesse à altura dela. Capítulo 5. Inveja. Continuação. 1985. Naquela manhã de terça-feira, antes do dia de ação de graças, estava nublada e fria. Ao consultar o relógio, Rourke constatou que dispunha de 15 minutos para chegar à sala de Hadley, tempo mais do que suficiente. Tomou seu café, meteu o manuscrito na mochila e deixou o refeitório. Só lá fora é que percebeu a drástica mudança de tempo que ocorrera durante a noite. Desejou ter vestido um casaco mais grosso antes de sair. Assim que avistou o prédio de letras, Rourke passou a andar mais depressa. Fez uma oração curta e vaga ao atravessar o pórtico e entrar no prédio. Foi envolvido pelo cheiro de poeira queimada das fornalhas antigas. Tirou o casaco enquanto subia a escada apressado. Seguiu por um corredor do segundo andar. O café deixara um gosto amargo em sua boca. Ao chegar à sala 207, encontrou a porta entreaberta. Esfregou a mão úmida na calça jeans e bateu de leve. Pode entrar. O professor Hadley estava sentado à sua mesa. Os pés, metidos num par de mocassins marrom de camurça, apoiavam-se numa gaveta aberta. Havia uma pilha de material de leitura em seu colo. Bom dia, professor. Senhor Slade, bom dia. Seria sua imaginação ou o cumprimento de Hadley soara mesmo um tanto frio? Ao entrar na sala apertada, Rourke assegurou a si mesmo que o tom brusco era um hábito com Hadley e não precisava considerar como algo pessoal. Não precisa fechar a porta, acrescentou Hadley. Ah, sinto muito. Rourke virou-se para segurar a porta que começara a fechar. E deve mesmo sentir. Como, senhor? Eu disse que deve mesmo sentir muito, afinal... Ele olhou para um ponto além do ombro esquerdo de Rourke. O seu atraso é de 56 minutos e meio. Rourke virou-se. Havia um relógio na parede. Mostrador branco, números pretos. Faltavam 8:03. O velho está desnorteado, pensou Rourke. Ele limpou a garganta. Desculpe, senhor, mas cheguei na hora certa. Nossa reunião foi marcada para as 9h. 8h. Mas o senhor não lembra que telefonou e remarcou para as 9h? Posso lhe garantir que minha memória se mantém em perfeito funcionamento, Sr. Slade. Não dei nenhum telefonema. Nossa reunião deveria ser às 8h. Daniel era um velho. Até recentemente, Daniel Matterly recusava-se a reconhecer que era um idoso. Nos últimos tempos, no entanto, não dava mais para questionar seu reflexo no espelho e as articulações do corpo apresentavam um argumento ainda melhor. Hoje, sentado no escritório que tinha em casa, refletia sobre sua vida e sua mortalidade. Não tinha medo de morrer, mas tinha medo de morrer como um tolo. Fora essa a preocupação que o privara do sono na noite anterior. A manhã não trouxera qualquer alívio para a intensa apreensão. Não podia se livrar da sensação de que estava deixando passar uma coisa desapercebida, uma palavra reveladora, um ato ou uma atitude. O instinto lhe dizia que algo não estava certo. Talvez se sentisse angustiado pela infelicidade de Maris. Captara sinais de desarmonia conjugal. E havia o problema de Noah. Queria confiar nele, tanto como seu executivo quanto como genro, mas apenas se Noah merecesse a sua confiança. Grunhindo com esforço, Daniel endireitou a cadeira em que se recostara. Abriu uma gaveta. Tirou sua agenda e pegou um cartão de visita que guardara ali. William Sutherland era o nome escrito. Pensativo, Daniel ficou mexendo o cartão,
como já fizera várias vezes desde que o recebera algumas semanas antes. Não telefonara. Ainda não conversara pessoalmente com o Sr. Sutherland, mas depois das ruminações daquela manhã, ele achava que o momento chegara. Enquanto estendia a mão para o telefone, Daniel decidiu que seria mais vigilante, mais sintonizado com o que ocorria ao seu redor. Não queria ser o último a saber qualquer coisa. Maris passara o dia todo entre quatro paredes, lendo até ficar com os olhos cansados. Era bom sair, embora o calor fosse insuportável e a umidade ainda pior. A ilha tinha uma beleza exótica. Os carvalhos exibiam uma dignidade antiga, que era realçada pela barba de bode que pendia de seus galhos. O ar denso cheirava maresia misturada com os perfumes inebriantes das flores, que desabrochavam em profusão. Ela passou por uma casa bastante recuada da estrada. Não encontrou nenhum veículo enquanto andava. Só tinha as cigarras por companhia, cantando alto, mas com uma certa indolência, sob a cobertura da folhagem espessa. O galpão com o descaroçador de algodão abandonado ficava exatamente no lugar que Mike indicara, quando ela lhe pedira uma orientação para o refúgio solitário de Parker. A floresta quase reclamara por completo a estrutura. Para alcançá-lo da estrada, era preciso passar por um caminho de conchas moídas. Ela subiu pelo caminho sem encontrar qualquer representante da fauna local. Largou o galho que pegara para se proteger, limpou a poeira das mãos e deu uma boa olhada no imenso prédio. Como Mike descrevera, era uma estrutura à beira do colapso. A madeira estava cinza, curtida pelo tempo. O telhado de folhas fora corroído pela ferrugem. Enormes áreas externas eram cobertas por trepadeiras impenetráveis. Com uma apreensão, Maris aproximou-se da porta aberta. O interior era escuro, cavernoso, com apenas uma ou outra faixa de sol entrando pelas frestas entre as tábuas verticais que formavam as paredes. A parte superior do andar de baixo era ocupada por um giral. Uma roda grande, com cerca de 3 metros de diâmetro, ficava embaixo desse giral, ligada ao chão de terra por uma coluna de madeira, com a circunferência de um barril. Maris nunca viu nada parecido. Piscou para ajustar os olhos à escuridão. Olá! Entrou no galpão. Parker? Estou aqui. Ela teve um sobressalto. Parker estava num canto atrás dela, invisível, exceto por um único raio de sol que entrava pelo telhado, refletindo no cromado da cadeira. Maris recuperou-se no mesmo instante e perguntou irritada: Não me ouviu chegar? Como veio parar aqui? Andando. E você, como veio? Da mesma forma como vou para toda parte. Dá para passar com a cadeira de rodas por esse caminho? Eu sempre consigo. Onde arrumou essas roupas? Maris usava uma saia simples, blusa e sandálias. A blusa branca tinha um nó na cintura. A saia caqui era bastante curta para deixar à mostra alguns centímetros da coxa. Era o traje que costumava usar em sua casa de campo num fim de semana no verão. Mike providenciou para que alguém pegasse minha mala no hotel e trouxesse até mim, e foi até o cais para receber o barco. Ele se apaixonou por você. Ele está apenas sendo simpático. Houve um longo momento de silêncio. Os olhos de Maris ajustaram-se à semi-escuridão, mas ainda assim mal conseguia divisá-lo nas sombras no canto. Para preencher o silêncio embaraçoso, ela disse: É um prédio pitoresco. Conhece a sua história? Sabe alguma coisa sobre algodão? Sem a menor cerimônia, Maris citou um comercial popular da televisão. É o tecido das nossas vidas. Para sua surpresa, Parker riu.
uma risada genuína. Quando esse descaroçador foi instalado, 3 lados do prédio eram abertos. A engrenagem era acionada por animais. Venha comigo, vou te mostrar. Ele levou a cadeira de rodas para o fundo do prédio, apontou para a terra compacta. Se examinar atentamente, pode observar uma depressão circular. É a trilha deixada pelas mulas que impulsionavam a roda do descaroçador. Era o único que havia na ilha? Era, sim, um plantador, um descaroçador, uma família. A família que construiu minha casa. Tinha um monopólio e fez uma fortuna, até que o mercado inteiro entrou em colapso. Maris seguiu na frente. Sua atenção foi atraída por um círculo de tijolos no chão de terra. Estavam empilhados, formando uma mureta de 1,5 metro de diâmetro. E o que é isso? Tome cuidado, é um poço. Está abandonado. E por que aqui? Um dos patriarcas mais inovadores da dinastia do algodão decidiu converter o descaroçador numa máquina a vapor. Começou a cavar esse poço como garantia do abastecimento de água, mas ele morreu antes que o projeto fosse concluído. Poxa, e qual é a profundidade? Ela perguntou, espiando por cima dos tijolos. É bastante profundo. Parker apontou com o queixo um engradado virado. Pode se acomodar ali se quiser sentar. Depois de testar a resistência do engradado, Mari sentou-se na madeira áspera. Isso foi uma trovoada? Indagou. Ele olhou para fora pela porta aberta. A escuridão aumentara de uma maneira perceptível. As tempestades à tarde são bem frequentes aqui durante o verão. As primeiras gotas de chuva caíram no telhado. Maris aspirou fundo. Que cheiro agradável, não é? Ela comentou. A chuva não contribuiu para esfriar o ar, mas teve um efeito inegável sobre a atmosfera. Tornou-se mais densa e mais abafada. Ele tinha consciência disso e Maris também. Ela virou o rosto, deixando de contemplar a chuva através da porta aberta. Os dois se encararam ao crepúsculo cada vez mais escuro. Por estranho que pudesse parecer, não foi um contato desconfortável. Com a energia que surgiu entre os dois, ele ficou curioso sobre o que Maris diria. Ela optou pela segurança, fazendo um comentário sobre inveja. Foi uma sacanagem o que Todd fez com Rourke. Arrumou para que ele perdesse a reunião com Hadley. Você montou a cena com precisão. Não percebi que ia acontecer. O que Rourke fará agora? O que você acha que ele deveria fazer? No mínimo dar uma boa lição em Todd. Não é o que todo homem faria? Provavelmente, mas não esqueça que Todd apenas retalhava Rourke pelo que fez com sua escova de dentes. Mas foi apenas uma brincadeira, exclamou Maris. Grosseira e repulsiva, verdade. Mas os homens na universidade costumam fazer coisas assim, não é mesmo? Você conheceu universitários que faziam essas coisas? Não. Estudei numa faculdade só para mulheres. Portanto, é seguro presumir que não tem experiência com homens na faculdade. Verdade, eu não tenho. E também é seguro presumir que minha experiência é limitada à maneira como eles se comportam nos encontros românticos, o que é diferente no modo como agem uns com os outros. Foi assim que conheceu o seu marido? Num encontro romântico da faculdade? Não, foi um pouco mais tarde, quando ele foi trabalhar na Mater de Press. Uma manobra muito hábil, casar com a filha do patrão. Aquele comentário a deixou irritada. Parker compreendeu que não fora o primeiro a ligar esses 2 pontos. Também passara pela cabeça de Maris. Ela retomou uma expressão profissional. Podemos voltar ao seu livro, por favor? Claro, claro. Me desculpe a divagação. Enquanto organizava os pensamentos, ela ficou mexendo no botão da blusa distraída.
Parker admirou-se de que um gesto banal do subconsciente feminino fosse tão sensual. Brincadeira é uma coisa, disse Maris, mas o ato de Todd foi uma mesquinharia, não foi inofensivo. Ele estava interferindo no futuro de Rourke. Tem razão. Rourke não vai perdoar a experiência, mas com certeza vai motivá-lo. Isso mesmo, disse Maris. Vai alimentar sua determinação de ter sucesso, para alcançar um nível de sucesso que deixará Todd com inveja, acrescentou ela, arrematando o pensamento. A sugestão é sua. Parker sorriu. Deixarei que ele descarregue a raiva acertando uns socos que Todd vai reconhecer que mereceu. Quer dizer que vão continuar amigos? Espere para ver, Maris. Me dê um tempo. Você já tem tudo planejado, não é? A maior parte, confessou Parker com um dar de ombros negligente. Posso fazer outra sugestão? Podemos ver Rourke apaixonado? Pela garota que voltou para o namorado? Isso mesmo. Você disse ao leitor que ele se apaixonou, mas não chegamos a ver. Não experimentamos junto com ele. Repito, Maris, me dá um tempo. Ela inclinou-se para frente, ansiosa. Você já mudou, não é mesmo? Não escreveu mais a respeito? Manteve a mesma garota? Por que você não faz um piercing no umbigo? O quê? Você vai usar saias abaixo dos quadris e blusas que amarrara na cintura? Por que não? Ei, eu ouvi. E por que não? Um pequeno diamante ficaria sensual. Quer dizer, mais sensual. Esses vislumbres do seu umbigo já são tesão. Maris empinou os ombros. Se vamos ter um relacionamento profissional, Parker, você não pode falar comigo desse jeito. Você é livre para ir embora. Mas ela continuou sentada no engradado, como Parker sabia que aconteceria, como torcia para que isso acontecesse. As trovoadas ressoavam e a chuva tamborilava no telhado, mas o barulho servia para enfatizar o silêncio tenso entre os dois. Parker aproximou a cadeira de rodas. O que você disse para o seu marido? Sobre o quê? Sua presença aqui. Presumi que telefonou para ele. E telefonei. Deixei recado com a secretária que tudo corria bem. Ele não tem celular? Parece o tipo de homem que anda com um celular grudado no ouvido. Ele estava almoçando com o nosso editor da divisão eletrônica. Não quis interrompê-los. Ligarei mais tarde. E o que vai dizer a ele? Ei, não é da sua conta. Tão bom assim? Ou tão mal? Maris respirou fundo antes de dizer incisiva. Direi a ele que descobri um escritor extremamente talentoso que... Por favor, estou ficando ruborizado. E que também é o homem mais grosseiro e detestável do mundo. Parker sorriu. Seria a pura verdade. O sorriso foi se desvanecendo pouco a pouco. Parker deu um pequeno impulso nas rodas da cadeira, aproximando-se mais 4 ou 5 centímetros. Aposto que não dirá para o seu marido que eu te beijei, não é? Murmurou ele. Maris levantou apressada, derrubando o engradado. Tentou contorná-lo, mas ele usou a cadeira para bloquear sua passagem. Saia da minha frente, Parker. Quero voltar para casa agora. Está chovendo. Eu não vou derreter. É bem possível que sim. Está zangada. Ou com medo. Eu não tenho medo de você. Pois então, torne a se sentar. Como ela continuasse imóvel, Parker apontou para a porta. Como quiser, pode sair e se encharcar. Maris olhou para o aguaceiro. Endireitou o engradado e, relutante, tornou a se sentar. Me conte como conheceu seu marido, Maris. A julgar pela expressão dela, Parker esperava que ela permanecesse calada, mas ela cruzou os braços sobre a barriga, para esconder o umbigo, sem dúvida, e disse: Noah foi trabalhar na Matterly Press.
Muito antes eu já o conhecia por sua reputação como o cérebro de uma editora rival. Fiquei encantada em trabalhar com ele. Com o passar do tempo, no entanto, entendi que meus sentimentos eram muito mais profundos do que mera admiração por um colega. Eu estava apaixonada por ele. Há quanto tempo é casada? Quase 2 anos. Vocês têm filhos? Não. E por que não? Ela fitou-o com uma expressão furiosa. Parker ergueu a mão num gesto conciliador. Está bem, está bem. O tópico filhos é tabu. Não se fala mais nisso. Ele fez uma pausa como se reorganizasse seus pensamentos. Portanto, encontrava-se com Noah todo dia e acabou se apaixonando. Olha, para ser franca, eu já sentia uma atração por ele antes mesmo de conhecê-lo. Eu li o seu livro Os Vencidos e adorei. O personagem principal, Saul Bennington, tornou-se o homem de minhas fantasias. Você tem fantasias, Maris? Todo mundo tem, não é? Não é motivo para me envergonhar. Depois de um momento, Parker inclinou-se para a frente. Falou bastante alto para ser ouvido acima do barulho da chuva. Maris, há alguma possibilidade remota de que você tenha se apaixonado pela personagem e não pelo autor? Ora, não seja ridículo. Me apaixonei pelo meu marido, por seu talento primeiro, depois pelo homem. Maris ergueu a mão, sentindo que havia cabelos soltos em seu pescoço, mas descobriu que era incapaz de arrumá-los. Baixou a mão de volta ao colo, mas não antes de uma breve parada no botão em que mexia antes. O olhar de Parker fixou-se ali. Subitamente, Maris levantou-se no espaço estreito que os separava. A chuva parou. Não era verdade. Ainda caía uma chuva leve. Mas Parker não argumentou, ou quase. Antes que ela pudesse dar um passo, Parker inclinou-se e a deteve. As mãos agarraram-na um pouco abaixo da cintura, comprimindo os quadris. Ficou à altura daquela faixa fascinante de pele exposta entre a blusa e a saia. Lentamente ele olhou para cima. Sabemos por que eu a beijei ontem à noite, Maris. Foi para me assustar. Eu te beijei porque você enfrentou o pessoal no Terrace e deu uma lição em todo mundo, inclusive em mim. Beijei porque senti vontade só de olhar para você. Beijei porque sua boca parecia deliciosa. Nos termos mais simples possíveis. Beijei porque era o que eu queria fazer. Admito isso e você já sabe. Mas há uma questão que está me levando à loucura. Os olhos de Parker fixaram-se nos dela com enorme intensidade, parecendo penetrá-la. Por que você retribuiu o beijo, Maris? Continua.